Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Ouçamos. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Quem, pois, poderá salvar-se? Jesus olhou bem para eles e disse: Humanamente isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em seguida, Pedro tomou a palavra e disse-lhe: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Ora, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Depois do jovem rico ter ido embora entristecido pelo seu apego às riquezas, Jesus volta para seus discípulos e diz: Dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Esta é uma forma exagerada para dizer que para Deus nada é impossível. O rico a quem Jesus se refere é a pessoa que coloca a sua confiança, o seu ideal de vida, nos bens materiais, ou mesmo intelectuais, que transformam o dinheiro, os diplomas que têm pendurados na parede, em um Deus e não prestam atenção nos ensinamentos de Jesus e se esquecem que tudo o que possui foi Deus quem lhes deu. Mas não são só esses. Tem também aqueles que são autossuficientes, convencidos de si mesmo, cheios de muita espiritualidade, e põem nisso toda a sua atenção. Esses são seus tesouros. Muitos mesmo, não tendo dinheiro, são apegados ao pouco que possuem. As suas opiniões são os donos da verdade, mantêm seus corações fechados para os seus semelhantes. Esses dificilmente entrarão no reino dos céus. Os ensinamentos de Jesus não provocam dúvidas. Não existe salvação para um coração apegado a riquezas. Mas Jesus sempre deixa uma brechinha aberta. Sempre existe a possibilidade do retorno, da conversão, da mudança de vida. Jesus olha para seus discípulos e diz: Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. O impossível é uma das especialidades de Deus. A salvação não é uma conquista humana. Não seremos salvos por nossos méritos. A salvação é graça de Deus. Confiando na sua graça, mesmo ainda que sejamos ricos, ainda poderemos nos desapegar
da nossa riqueza. Quando nos colocamos nas mãos do Senhor e a Ele oferecemos tudo o que possuímos, a nossa vida adquire um novo significado. Pedro achou que era muito difícil seguir a proposta do Mestre. No versículo 27, ele lembra que eles deixaram tudo para seguir Jesus. E aí a pergunta: o que irão receber em troca? E Jesus afirma: a comunidade dos pequeninos que renunciam por causa dele ao ídolo riqueza formarão o novo povo de Israel e se tornarão juízes da história. E que aqueles ou aquelas que vivem a fraternidade e a partilha experimentarão aqui e agora a plenitude do reino. Esta será a recompensa de quem luta por um mundo melhor. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja, que viveu entre os anos 540 e 604, em sua homilia, resume em poucas palavras o que tentei dizer sobre esta passagem do Evangelho, dizendo: nós deixamos tudo para te seguir. Ouviste, meus irmãos, que Pedro e André abandonaram as redes para seguir o Redentor? Ao primeiro apelo de sua voz? Talvez alguém de vós diga baixinho: o que abandonaram aqueles 2 pescadores para obedecer ao apelo do Senhor? Eles que não tinham nada? Nesta matéria, porém, temos de considerar mais as disposições do coração do que os bens que se possuem. Deixa muito aquele que nada retém para si. Deixa muito aquele que abandona tudo, mesmo que esse tudo seja pouco. Nós, pelo contrário, conservamos com paixão aquilo que possuímos e buscamos com o desejo aquilo que não temos. Sim, Pedro e André deixaram muito, pois um e outro abandonaram até o desejo de possuir. Abandonaram muito porque, renunciando aos seus bens, renunciaram também às suas ambições. Seguindo o Senhor, renunciaram a tudo o que poderiam ter desejado se não o tivessem seguido. Que hoje Deus nos ensine a buscar o maior tesouro que dá sentido à nossa vida, o reino dos céus, que é o próprio Jesus. Amém. Te seguir é o que eu quero, Senhor.